Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto esta noite de louvor e adoração ao Senhor, que juntos possamos adorar o nosso Deus, que é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Amém? Pedir para os irmãos se colocarem em pé. E vamos juntos cantar firme nas promessas do Senhor Jesus. Que realmente possamos estar sempre firmes no Senhor, firmes na palavra dele. Amém? Promessas do nosso Senhor Jesus Cristo, naquele que Ele tem para nossas vidas. Amém? Os irmãos podem se sentar. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Que realmente possamos estar firmes nas promessas de Jesus, nosso Deus fiel e zeloso. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 66. Salmo de número 66. Um salmo que fala da fidelidade de Deus no cuidado para com o seu povo. Salmo 66, diz a palavra: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens.
converteu o mar em terra seca, atravessaram um rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixastes cair na armadilha, oprimistes as nossas costas, fizestes que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi, todos vós, que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e bendizemos ao Senhor. O Senhor, ó Deus, que é justo, o Senhor que é reto, o Senhor, ó Deus, que é grande e majestoso, mas também, ó Deus, o Senhor que é bondoso e misericordioso, ó Deus, para conosco. O Senhor, ó Deus, que é exaltado entre todos os povos, digno de louvor e adoração, que cuida, Senhor, dos teus filhos, que os preserva, ó Pai, na aflição. Muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado, ó Deus, sobre as nossas vidas, sobre a vida da tua igreja, do teu povo. E nós estamos aqui nesta noite, reunidos no teu santo nome, para te engrandecer, por tudo aquilo que o Senhor é, e pelas bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, na tua fidelidade, não deixa, ó Pai, faltar o pão nosso de cada dia. O Senhor, ó Pai, nos guarda nas nossas aflições, ó Pai. O Senhor nos livra, ó Pai, nos livra, ó Deus, das tentações. Por isso nós te bendizemos e louvamos o teu santo nome. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Toma, ó Pai, o nosso coração, ó Deus, em tuas mãos. E, ó Pai, que o teu Espírito Santo, Deus, tenha liberdade para agir, ó Deus, em nosso meio e em nossas vidas, trabalhando e tratando, ó Pai, com cada coração aqui nesta noite, nos louvores, nas orações, e principalmente, ó Deus, através da tua palavra, que será ministrada, ó Pai, ao nosso coração. Estejamos com os ouvidos atentos, ó Pai, e corações abertos àquilo que o Senhor, ó Deus, tem a falar conosco. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Nós te pedimos, nós te louvamos e engrandecemos o Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus amados. A palavra diz: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. E é isso que nós vamos continuar fazendo neste momento, dando glória e louvor ao nosso Deus. Pedir mais uma vez que os irmãos coloquem em pé. E vamos juntos continuar adorando ao nosso Deus, declarando: Deus Supremo és, soberano em glória. Nós temos um Deus que é incomparável, né? Não há outro Deus como o nosso Deus, que é grande, que é digno de adoração. Então, que essa noite possamos juntos adorar esse Deus Supremo. Amém? Supremo é
criou a sua imagem e a sua semelhança para o louvor da sua glória. Amém? Que juntos realmente essa noite possamos adorar esse Deus, a esse Deus maravilhoso, a esse Deus grandioso, a esse Deus que é o Rei dos Reis, soberano em glória. Amém? Nesse momento também, a igreja tem a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. é, Senhor Jesus, tu és maravilhoso, Senhor. Onde flui o amor.
Pai. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Deus. Quão grande é o Teu nome, Pai. Obrigado por toda a graça e misericórdia que o Senhor faz sobre as nossas vidas, Senhor. Cada detalhe, cada momento. Obrigado por o Senhor cuidar de nós, Senhor. Obrigado pela Tua graça, principalmente derramada em Cristo Jesus. Pois não merecíamos nada, mas o Senhor nos deu tudo. Em Cristo, nós temos uma nova vida. O Senhor nos deu nova vida em Cristo, Pai. Nós possamos despojar das práticas dessa nossa velha natureza e olharmos somente para a nova natureza formada em Cristo. Essa que exalta o Teu nome, Pai. Exalta todas as Tuas obras. Estamos prontos para ser servos do Senhor. Servos do Senhor, Deus. Que a Tua palavra invada o nosso coração, invada a nossa mente, para que a gente possa ser impulsionado, não apenas a estudá-la, Pai, mas a aplicá-la, Senhor. Cada momento, cada relacionamento com nossas esposas, nossos filhos, maridos, nossos amigos, nosso trabalho, em qualquer situação, Deus, que nós possamos tomar consciência de que o Senhor age através de nós, que nós somos aqui reflexos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos molda cada vez mais nesse sentido, Deus. Obrigado, Pai. Possamos perceber, sentir a Tua presença essa semana, Senhor. Abençoe a vida do pastor Fernando, que através dele a Tua palavra possa ser fortalecida a nós, Senhor, assim como as nossas professoras, ao coração dos nossos filhos. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor fez e ainda fará em nossas vidas, Senhor. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Amém. Amém, meus irmãos. Esse cântico que declara quão grande é o nosso Deus, há um trecho que fala do cordeiro e fala do leão. E no livro de Apocalipse, capítulo 5, diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. O cordeiro, aquele que foi morto, representa o sacrifício e a humildade de Jesus. Mas o leão, aquele que ressuscitou, representando a vitória que nós temos em Cristo Jesus. E é esse Deus, irmãos, que nos sustenta, é esse Deus que nos guarda, é esse Deus que está sobre as nossas vidas. Por isso nós podemos declarar quão grande é o nosso Deus. O Deus que, apesar de toda a sua grandeza, a palavra diz que ele se inclina para ouvir o nosso clamor, para ouvir as nossas orações. O salmo que eu li logo no início, o Salmo 66, no verso 20, o salmista termina dizendo: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. É esse Deus, irmãos, que nós
adoramos, louvamos e servimos. Um Deus que é bendito eternamente e que está pronto para ouvir as nossas orações e atendê-las segundo o seu propósito e também a sua vontade. Eu queria chamar aqui à frente o Mateus para ele compartilhar conosco o que Deus tem feito e continuará fazendo com certeza na vida da Sílvia. A gente sabe o tratamento que ela tem passado, as lutas também que ela tem enfrentado, assim como a gente tem orado aqui pela vida de muitos irmãos, mas a gente tem visto a boa mão do Senhor intervindo e agindo em favor dos seus. Irmãos, boa noite. É engraçado que o pastor comentou para vir aqui dar esse testemunho. Quando a gente vai lá no hospital e a gente vê as pessoas lá na cama, é difícil chegar. Para mim é uma questão muito grande chegar e falar de Deus. Mas eu vou sair, vai passar 2 minutos ali, eu vou falar para ele, fica firme em Deus e eu vou para casa e está tudo bem. Para mim, né? Mas a pessoa está lá uma semana ou até um mês. Eu até comentei com o Pedro, com o pastor. Isso é uma coisa que ficava na minha cabeça, como é que eu vou fazer isso? Eu não vou ter coragem de fazer isso. Mas Deus tem mostrado que Ele é soberano em todas as situações, boas ou ruins. Embora a gente só deseje as boas muitas vezes, mas nas ruins Ele também é soberano e age através do Teu Espírito, consolando e confortando nosso coração para que a gente possa suportar toda e qualquer situação, boas ou ruins. E a Sílvia, a gente foi agraciado com uma situação muito boa. Ela precisava de um medicamento, a gente orou aqui, a gente agradeceu a Deus por ela entrar na fila do SUS há um tempo atrás e conseguir o medicamento que precisava. Começou a tomar o medicamento, ele não fez efeito, ela está fazendo transfusão de sangue todo mês ainda, ela precisa, sob risco de morte, N consequências. Então a gente começou a orar para fortalecer coração e pensamentos, mas a buscar um outro caminho na medicina, o que poderia ser possível. E surgiu então um outro medicamento de alto custo, não fornecido pelo SUS. E falamos, vamos tentar então. Estudamos, fizemos a ação. E o remédio foi concedido segunda-feira passada, a gente ganhou uma liminar. Ela não recebeu propriamente o remédio em si, mas tudo foi acontecendo. Cada hora no tempo de Deus, né? Por mais que a gente sabe que Deus está cuidando de tudo, a gente fica com medo, não? Eu fiz a ação, a gente morrendo de medo de fazer essa ação, N consequências, uma responsabilidade. Então, semana passada, o juiz tinha negado, a gente fez um recurso, e para você como as coisas vão acontecendo na medida que ele quer mesmo, porque fiz toda uma defesa, o desembargador nem leu o que eu fiz, assim, foi algo, ele deu o remédio por outros motivos, então assim, não é realmente a nossa força que faz acontecer ou não, a gente é só um instrumento e pela graça de Deus deu certo, lá em cima o tribunal concedeu, a gente está aguardando esse medicamento e graças a Deus por isso, e agora a gente começa a orar para que esse medicamento chegue logo, né, ao Estado, porque ele é de alto custo, não consegue pegar tão rápido, mas a gente estava até comentando com a Karina quantas coisas aconteceram em um ano. Um ano atrás ela estava internada, agora ela saiu e a gente está conseguindo já o segundo medicamento e Deus vai sustentando a cada momento. É isso que eu tinha que falar. Obrigado, Mateus, por compartilhar. A gente sabe, irmão, que é difícil, é uma luta, né? Não é fácil. O Mateus disse, a gente tem ido toda sexta-feira no hospital ali, compartilhado a palavra, levando o evangelho àquelas pessoas, muitas das quais a gente volta, ainda está lá, outras a gente vai, já não está mais, mas a semente foi lançada, a palavra foi semeada, e a gente espera que Deus, através do Espírito Santo, possa fazer a obra acontecer. E a gente louva a Deus por aquilo que Ele tem feito. Irmão, se você tem colocado diante de Deus a sua necessidade, Deus tem intervido, Deus realmente tem agido, não deixa de compartilhar a bênção, irmão. Vem aqui, fala, pastor, olha, eu recebi a bênção, coloquei lá em oração e Deus me abençoou. Porque isso, irmãos, mostra que o nosso Deus, Ele é poderoso.
como diz a palavra, para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou imaginamos no nosso coração. Isso também fortalece a fé de cada um aqui, porque nós podemos ver Deus agindo e intervindo na vida do seu povo. Vamos orar, agradecendo e continuar intercedendo, que Deus realmente continue operando, manifestando da graça e misericórdia dele sobre a vida da Silvia, da Karina, do Mateus, toda a família, né, o nosso irmão Lúcio também, que tem passado por um tratamento, a irmã Neuzinha que está aí, e outros irmãos que também têm passado aí por dificuldades. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela tua bondade e misericórdia, pelo teu poder, ó Deus, derramado e manifestado, ó Pai, sobre a vida da tua igreja e do teu povo. Somos gratos a ti, ó Deus, pelo operar do Senhor na vida de cada um, ó Pai, onde o Senhor tem feito, ó Deus, a tua obra, ó Deus, acontecer. Continue operando, continue manifestando, ó Pai, esse poder, ó Pai, sobre a vida da tua igreja, para que o teu nome, ó Deus, seja exaltado, para que o teu nome seja engrandecido e a nossa fé seja cada vez mais fortalecida no Senhor. Obrigado, ó Deus, pela vida da Silvia, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido para com ela. Pedimos que o Senhor continue, ó Deus, estendendo a tua mão, ó Pai, sobre ela. Que o Senhor continue, ó Deus, ali sustentando a sua vida, ó Pai, entrando com a tua providência, ó Pai. Continue abrindo as portas, ó Deus, naquilo que é necessário, ó Deus, para o restabelecimento da saúde, ó Pai. Abençoa a vida da Karina, do Mateus, de toda a família. Assim como, ó Deus, outros que estão aqui precisando da intervenção do Senhor, ó Pai. Ó Deus, diante de circunstâncias que estão além, ó Pai, do nosso alcance e do nosso agir. Nós dependemos, ó Pai, totalmente e exclusivamente de Ti. Por isso, ó Pai, nos derramamos aqui diante do Senhor, colocando o nosso coração no Teu altar e pedindo, ó Pai, que a Tua graça seja manifestada, para que em tempo oportuno, ó Pai, o Senhor socorra a cada um, ó Deus, no nome santo de Jesus. E nós já Te agradecemos, ó Pai, pela bondade, ó Deus, e pelo manifestar, ó Pai, do Teu poder sobre a vida do Teu povo, sobre a vida da Tua igreja, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Deus. Obrigado, Mateus. Amém, irmãos. Como é bom ver realmente Deus agindo e intervindo na vida da igreja. Convido vocês agora a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 8. Hoje nós vamos refletir e meditar aqui do verso 1 até o verso 25, falando sobre a dispersão, a igreja na Judéia e Samaria, em especial em Samaria. Atos capítulo 8, a partir do verso 1, diz: Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados.
ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Irmãos, no dia 8 de janeiro de 1956, 5 jovens missionários decidiram entrar numa região remota da selva equatoriana para levar o evangelho a um povo indígena desconhecido, um povo chamado Auca. Na época, irmãos, este povo não tinha praticamente nenhum contato com a civilização. Eles viviam isolados na mata. Os nomes desses 5 jovens missionários: Nat Sente, o piloto; Jim Elliot, Ed Macaulay, Roger Yuderam e Peter Fleming. A Jim Elliot é atribuída a seguinte frase: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Irmãos, depois que eles fizeram um primeiro contato indireto com essa tribo, esses jovens então tentaram um contato um pouco mais direto. Só que quando eles fizeram isso, os 5 jovens foram brutalmente mortos por esses índios. Para muitos, essa notícia soou como uma tragédia. Vidas promissoras interrompidas. Esposas e filhos desamparados. Um sonho e uma missão que pareciam destruídos. Porém, irmãos, para aqueles que olham com os olhos espirituais, eles veem algo diferente. Nat Sente, o piloto, que era um dos missionários, antes de partir, ele escreveu sobre o chamado de Deus para alcançar aquelas tribos com um evangelho, mesmo colocando em risco a sua própria vida. Ele sentiu que era um privilégio ser usado para abrir uma porta para Cristo. A esposa de outro missionário, Elizabeth Elliot, ela disse algo, irmãos, que eu creio que nós devemos guardar no nosso coração. A frase dela é a seguinte: o que para o mundo foi desperdício, para Deus teve propósito e plano. O testemunho, irmãos, daqueles homens inspirou outros. Índios daquela tribo se arrependeram. Jovens decidiram entregar suas vidas para Deus. E o evangelho continuou em movimento, mesmo após a morte desses 5 jovens.
Se você quiser entender um pouquinho melhor a história desses 5 jovens, você pode assistir o filme Terra Selvagem, está disponível no YouTube. Se você pesquisar, você vai achar esse filme. Eu lembro, inclusive, que durante a pandemia nós disponibilizamos ali no final de semana, na página do Facebook da igreja, para que aqueles que estivessem em casa pudessem assistir. Ou então você pode adquirir o livro da esposa de Jim Elliot, Elizabeth Elliot. Ela escreveu um livro chamado Através dos Portais do Esplendor, onde ela traz o relato do ponto de vista dela sobre a história. E tem uma outra frase que também é atribuída a Jim Elliot, que diz o seguinte: quando chegar a hora de morrer, certifique-se de que a única coisa que resta a fazer é morrer. Irmãos, olha que frase. Quando chegar a hora de morrer, certifique-se de que a única coisa que te falta é morrer. Nós estamos vendo aqui o livro de Atos. E nós vimos aqui, no capítulo 7, o primeiro martírio de um homem de Deus, Estevão. Nós vimos que, após o martírio de Estevão, o texto diz que uma grande perseguição se levantou contra a igreja em Jerusalém. E muitos então foram dispersos pela Judéia e pela Samaria. E aquilo que poderia ser visto como uma tragédia para o início da igreja, Deus ele usa como estratégia para que a mensagem de Cristo ela não ficasse restrita apenas a Jerusalém, mas que ela chegasse também a outros lugares. No mesmo dia em que Estevão foi morto, uma dura perseguição foi lançada contra a igreja em Jerusalém. Uma perseguição que teve como líder um jovem chamado Saulo, um judeu helenista que era conhecido pelo seu brilho, pela sua dedicação à fé judaica. Saulo foi aluno, como eu já disse aqui em mensagens anteriores, de um famoso rabino chamado Gamaliel, que inclusive havia intervindo ali em relação à situação de Pedro e João quando estavam diante do Sinédrio. Esse jovem era muito respeitado, assim como o seu mestre, pelos seus, por causa da rigorosa observância da lei e pelo zelo que ele tinha pelas tradições dos seus antepassados. Quando você vai aqui no capítulo 22 de Atos, onde não mais Saulo, mas agora Paulo, ele conta o seu breve testemunho, ele diz assim: eu sou judeu, nasci em Tárcio, Atos 22, a partir do verso 3, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois nos dias de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer maniteados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. E um pouco mais à frente, no capítulo 26, versos 4 e 5, já diante do rei Agripa, o apóstolo Paulo diz o seguinte: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E quando você vai para a carta que ele escreve
a igreja dos Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 6, ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Este é o homem, irmãos, que começou a perseguir a igreja de Cristo. Após a morte de Estevão, ele passou ali a perseguir os discípulos e a combater aquilo que ele via como uma ameaça à fé judaica. O que nós veremos aqui, irmãos, é a dispersão da igreja e a expansão do reino de Deus mediante a pregação do evangelho. E o primeiro ponto que eu destaco aqui do texto de nossa reflexão é que a perseguição, ela é um instrumento da expansão do evangelho. A partir do versículo 2 aqui diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Nós já vimos que em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus deixou bem claro que a missão da igreja é ir além das fronteiras conhecidas, é levar o seu testemunho a todos os lugares. Há uma frase que eu sempre digo, que fala: missões começa onde você está, e ela termina aonde Deus quiser te levar. Missões começa onde você está. Na sua casa, no seu trabalho, na escola, não importa. O lugar em que você está é onde Deus quer começar a atuar. Até aonde Ele quiser te levar. Até o capítulo 7, irmãos, nós vimos ali uma igreja ainda muito ligada às raízes judaicas. Só que aqui, a partir deste capítulo 8, nós vamos começar a ver uma transição. Um evangelho que começa a alcançar Samaria. Um povo com uma mistura de cultura judaica e cultura gentia. E no capítulo 9, essa expansão, então, ela vai se tornar ainda mais evidente. Porque a igreja vai passar a incluir também os gentios na caminhada da fé, ou seja, aqueles que não são judeus. Então, veja que a fé começou no meio dos judeus, expandiu-se para uma cultura mista entre judeu e gentil, e depois se expandiu para o mundo gentil. É uma abertura progressiva, para que a mensagem de Jesus faça aquilo que Jesus disse, ela alcance os confins da terra. E aqui, mesmo sendo um dia sombrio e doloroso para os discípulos, mas para Deus foi o início de uma grande transformação espiritual. A perseguição, por causa da morte de Estevão, ela trouxe um forte vento sobre a igreja. Um vento que poderia ali abalar a igreja. Mas esse vento, ele não destruiu a semente do evangelho. Muito pelo contrário, esse vento, ele espalhou essa semente. Você já viu aquela plantinha que o pessoal conhece como dente de leão? Quando ela desabrocha, parece um algodãozinho, né? É interessante que quando a gente é criança, até adulto, né, gosta de pegar e assoprar e ver aquilo ali indo para longe. É a semente daquela planta. Foi exatamente isso que Deus fez
com o Evangelho. Ele assoprou de tal maneira que a semente começou a se espalhar. Há um texto no Evangelho de João que diz: em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Veja que, enquanto muitos cristãos foram dispersos pela perseguição, porém os apóstolos, eles permaneceram firmes em Jerusalém. Eles permaneceram em Jerusalém provavelmente para fortalecer a igreja. Eles eram a base da igreja. Mas, irmãos, onde o evangelho ele é perseguido, ele cresce ainda mais. Porque a obra não depende da vontade dos homens, mas do poder de Deus. Saulo, ele se tornou um perseguidor implacável da igreja. O texto diz claramente aqui: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então veja que ele não só aprovou a morte de Estevão, lembre-se que ele estava ali presente na morte de Estevão, segurando os mantos das pessoas que apedrejaram Estevão, mas ele também passou a atacar violentamente os seguidores de Jesus, agindo com brutalidade. A ideia aqui, irmãos, é como uma fera selvagem que passa a destruir tudo ao seu redor. Saulo tinha ódio de quem era um cristão. Era um homem que tinha um ódio de quem era um cristão. Quando você vai, por exemplo, aqui no capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim, olha: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, como era conhecido quem era o seguidor de Cristo, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Esse homem, irmãos, estava tão determinado a destruir aquele que era o seguidor de Cristo, aquele que era o seguidor conhecido como do caminho, que ele foi até o sacerdote e me diz: me dê cartas que me autorizem a ir para as outras vilas, cidades e achar qualquer pessoa que se diga um cristão, para que eu os leve preso, para que eles morram. Esse era Saulo. Um homem que odiava quem era um cristão. E o texto diz que ele não poupava ninguém, nem mesmo as mulheres. Ele prendia e maltratava sem piedade. E o seu zelo por apagar a igreja o levava a perseguir os crentes severamente, torturando e até aprovando a morte daqueles que confessavam a Cristo. E em meio à perseguição, irmãos, o que estava acontecendo? A igreja estava cumprindo a sua missão. A missão que Jesus deixou foi: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Mesmo diante daquela severa perseguição, o que aqueles cristãos estavam fazendo? Eles estavam só fugindo? Eles estavam se escondendo? Não, eles estavam pregando a palavra. Essa perseguição não foi algo inesperado, mas fazia parte do plano de Deus. Mesmo na morte e sofrimento dos seus servos, Deus tem tudo sob o seu controle.
5 jovens que dedicaram sua vida para levar a palavra para um povo que não tinha nenhum contato com civilização. Um povo que estava à beira da extinção, porque eles estavam se matando entre si. Mas aqueles 5 jovens disseram, eles precisam conhecer quem é Jesus. Eles morreram fazendo isso. As esposas daqueles homens com seus filhos poderiam ter abandonado a missão. Mas não foi isso que elas fizeram. Elas continuaram o trabalho deles. E aquele povo foi alcançado. Muitos daquele povo foram salvos. Porque a mensagem chegou até eles. A perseguição, ela nunca destruiu e nem vai destruir a igreja. Muito pelo contrário, ela faz com que ela se espalhe além dos seus limites, alcançando e impactando o mundo. Porque essa foi a promessa de Jesus para a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Irmãos, não é a igreja que está recuando. A igreja está avançando. Quem está recuando é o inferno. Deus usa até mesmo aqueles que a perseguem para cumprir a missão de expandir o evangelho. E o que nós aprendemos aqui é que os momentos de provações em nossas vidas podem se tornar oportunidades para testemunhar do poder de Deus e das boas novas do evangelho. Porque, meu irmão, minha irmã, na dificuldade, sabe o que você faz? Você testemunha da sua fé. Quando você está passando por lutas, o que você faz? Você vai testemunhar da sua fé, da sua confiança em Deus. No desespero, você testemunha das promessas de Deus, da fidelidade dele. Na enfermidade, você testemunha do cuidado, do consolo de Deus. No desemprego, na dificuldade financeira, você testemunha da provisão de Deus. Na solidão, você testemunha do amor e da presença de Deus. Então veja que cada adversidade, cada luta que você passa é uma oportunidade que Deus está lhe dando para você pregar o evangelho. Para você mostrar para as pessoas que existe um Deus que está cuidando de você e Ele também pode cuidar dela. Que existe um Deus que te salvou, te resgatou, e Ele também quer resgatar e salvar outras vidas. Mesmo em ambientes hostis, a igreja deve permanecer firme, confiando que o Senhor conduz a história para o avanço do seu reino. E aí eu lhe pergunto, você tem confiado em Deus mesmo em meio às lutas e adversidades? Você tem testemunhado do poder, da fé, da confiança, do consolo, do conforto, da provisão de Deus sobre a sua vida? O segundo ponto que nós aprendemos aqui é que o evangelho, ele chegou a Samaria e ele transforma vidas. A partir do versículo 4 até o versículo 13 mostra isso.
Apesar da perseguição, os cristãos dispersos não se esconderam com medo. Pelo contrário, eles continuaram pregando o evangelho. O texto diz aqui que eles foram dispersos, e o verso 4 diz: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Era isso que eles estavam fazendo. Pregavam a palavra de Deus. Eles já faziam isso antes da perseguição. E eles seguiram firmes na missão após serem espalhados. Irmãos, entenda o seguinte: embora alguns tenham dons especiais para evangelizar, mas todos os crentes são chamados a compartilhar a palavra de Cristo. Sabe por quê? Porque o ir e fazer discípulos é para todo aquele que é discípulo. Se você é um discípulo de Jesus, o ir e fazer discípulo também é para você. Embora Deus tenha alguns com dons especiais, mas a missão é para todos. E no meio desse cenário todo, vai destacar-se aqui Filipe. Agora entenda, esse Filipe aqui não é o apóstolo, tá? Tem o Filipe apóstolo, mas esse Filipe aqui não é o apóstolo. Esse Filipe, ele foi escolhido como um dos 7, que depois, posteriormente, vai se tornar os diáconos da igreja. Ele foi escolhido para servir a igreja, mas assim como Estevão, ele se tornou um exemplo de fidelidade e foi usado por Deus para um ministério ainda maior. Filipe, ele vai até Samaria, ele anuncia Cristo, e a mensagem dele é confirmada por meio de sinais e prodígios. O versículo 5 a 7 diz: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Filipe pegava a palavra e Deus confirmava a pregação da palavra dele através dos sinais. E sabe qual foi o resultado disso? Versículo 8, houve grande alegria naquela cidade. Esse é o resultado, irmãos, de onde chega a palavra de Deus. Vidas são transformadas, vidas são libertas, vidas são salvas, e a alegria do Senhor chega naquele local. A verdadeira evangelização, ela acontece quando a mensagem do evangelho, ela não é apenas ouvida, mas ela também é vista em ação através da vida e das atitudes daqueles que a proclamam. O evangelho, irmãos, ele tem mais efeito quando as pessoas olham o efeito desse evangelho na sua vida. O evangelho, ele tem mais impacto quando as pessoas, elas olham o efeito desse evangelho na sua vida. O quanto esse evangelho, ele tem transformado a sua vida. O quanto ele tem mudado o seu caráter, a sua conduta. O quanto Deus tem operado milagres em você e através de você. Em Lucas, capítulo 9, Jesus diz: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Este fato, irmãos, é grandioso,
Porque dentro desse contexto que nós estamos vendo aqui, como nós já falamos na semana passada, judeus e samaritanos eram inimigos históricos. No mesmo texto de Lucas, capítulo 9, só que lá no versículo 51 em diante, diz assim: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou-se no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Ou seja, esse é judeu, esse não entra aqui não. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntou: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Quando Jesus mandou os discípulos, olha, vão e prepara lá uma pousada. E os discípulos chegaram lá e os samaritanos perceberam, eles estão indo para Jerusalém. Eles são judeus, aqui eles não entram. Qual foi a reação dos discípulos, Tiago e João, conhecidos como filhos do trovão, e não era por acaso? Jesus, manda queimar todo mundo aqui. Desce fogo nessa turma. E a palavra de Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Irmãos, o que é interessante é que o Evangelho ele quebra barreiras culturais e sociais. A ousadia de Filipe é impressionante aqui, irmãos. Porque ele começou a derrubar uma muralha que separava judeus e samaritanos com a pregação do Evangelho. Como eu já disse, o próprio Jesus também já havia quebrado essas barreiras, quando ele esteve com a mulher samaritana junto ao poço. Ele já tinha quebrado essa barreira. Em João, capítulo 4, nós temos o relato de encontro de Jesus com essa mulher samaritana, onde ele está com sede e pede para que ela lhe dê água. Olha só que interessante a resposta dessa mulher. João 4, verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí uma explicação, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Os samaritanos, irmãos, eu expliquei na semana passada a origem deles, mas apesar da origem, eles eram parte de um mesmo povo. Só que eles haviam se separado dos israelitas, tanto política quanto religiosamente, porque eles se misturaram com outros povos. E eles conservavam apenas o Pentateuco, só os 5 primeiros livros é que eles consideravam. E os judeus geralmente os via como pagãos. Essa era a visão que um judeu tinha de um samaritano, era um pagão. Então, o que Filipe estava fazendo aqui era algo impressionante. Uma barreira cultural estava sendo quebrada. Uma barreira social estava sendo quebrada. E é interessante porque tanto os samaritanos como os judeus aguardavam a vinda do Messias. Eles tinham essa expectativa. Aqui mesmo, em João capítulo 4, no verso 25, a mulher samaritana vai dizer assim: Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E é interessante porque aqui foi a primeira vez que Jesus se revelou para alguém como sendo o Messias. Porque até então ele sempre dizia assim, não fala nada para ninguém. Mas aqui não, aqui ele diz, olha, esse Messias que vocês estão aguardando, pois sou eu. Ele diz aqui, olha, verso 26, disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo.
Eu sou esse Messias que vocês estão esperando. Filipe, pelo poder do Espírito Santo e no nome de Cristo, ele curava e expulsava demônios. Irmãos, hoje, nós ainda encontramos pessoas sob o domínio de demônios, mesmo que nem sempre isso seja visível. Mas você vai ver pessoas que estão dominadas por demônios. Porque o diabo e seus seguidores, eles sabem se adaptar a qualquer ambiente. Seja na lógica materialista do Ocidente, do jeito racional de nós pensarmos, ou nas crenças espiritualistas de outras partes do mundo. O diabo, ele sabe se adaptar a cada situação, a cada cultura, a cada religião. Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E muitas vezes, irmãos, os endemoniados, eles não vão mostrar sinais externos de que estão possuídos. Mas isso não significa que eles não estão sendo controlados pelos demônios. Nós já vimos um exemplo aqui. O próprio exemplo de Judas. Lembra de Judas? Se você vai ali para o capítulo 13 do Evangelho de João, é interessante. O texto aqui de João, capítulo 13, do versos 21 em diante, diz assim: dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade eu vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem és? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Judas não esperneou. Judas não mudou a voz. Nem teve uma força sobrenatural. Ele simplesmente saiu dali e foi fazer o que tinha de fazer. Os milagres aqui, irmãos, e a pregação de Filipe resultaram na salvação de muitos samaritanos. Da mesma forma que aconteceu na cidade de Jerusalém. Alguns ali responderam com fé verdadeira, com alegria genuína, porque eles reconheceram em Jesus a libertação completa do pecado. Mas houve também quem aceitasse o evangelho de uma forma falsa, sem um compromisso sincero. Mas antes de falarmos sobre isso, uma aplicação aqui para nós. O exemplo de Filipe nos mostra que o evangelho transforma vidas e supera barreiras. Mesmo com a perseguição, os cristãos permaneceram firmes e hoje nós também somos chamados a testemunhar do amor, do poder de Cristo, mesmo diante das provações, mesmo diante das perseguições. Por isso nós devemos estar atentos, irmãos, à realidade espiritual ao nosso redor. A gente precisa estar orando, agindo em nome de Jesus para levar cura e libertação. Todas as vezes que eu estou me dirigindo ao hospital, eu vou pedindo a Deus: Senhor, abençoa cada visita. Que o Teu Espírito Santo prepare cada coração. Que o Senhor coloque a palavra certa, ó Deus, na vida daqueles que estarão ali ministrando sobre a vida, ó Pai, daquelas pessoas. Para que elas sejam tocadas pelo Teu Espírito e elas se convertam.
e elas entreguem a vida para Jesus. Às vezes ali no hospital, existem alguns quartos que tem ali pessoas que são prisioneiros, literalmente. Ficam os policiais ali na porta. Aí, nessa sexta, eu estava saindo, estavam os 2 policiais ali. Aí eu pedi licença para eles, me apresentei, perguntei se poderia conversar ali com o paciente. Eles permitiram. Estava algemado ali na cama. E entendendo um pouco a situação, eu já fui meio que direto ali com ele. Porque provavelmente seria a única oportunidade que eu teria. Aí eu comecei a ministrar a palavra e eu fui lá em Gálatas. Falei assim, ó, Deus deixa bem claro que aquilo que o homem planta, ele também colhe. Se você planta a corrupção, você colhe a corrupção. Se você plantar coisas boas, você colhe a vida eterna. Eu apresentei Jesus para aquele jovem, perguntei a ele se ele realmente queria receber a Cristo. Lágrimas começaram a rolar no seu rosto. Ele disse que queria. Eu disse, se você está sendo sincero, então Deus está te libertando agora do pecado. A consequência do que você cometeu, você vai ter que pagar. Mas se você está sendo sincero, ao entregar a sua vida para Cristo, você tem a vida eterna. E você tem o perdão e a paz que excede todo o entendimento sobre o seu coração. O Evangelho supera barreiras. E nós precisamos estar atentos a essa realidade espiritual, irmãos, ao nosso redor. Que a nossa fé ela seja genuína. Que a nossa fé ela seja transformadora. Que a gente realmente entenda que Deus continua transformando vidas, expandindo o seu reino. E em último lugar, irmãos, a lição que nós aprendemos aqui é a seriedade de lidar com a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. Porque o texto aqui fala de um homem chamado Simão. Um homem que havia iludido o povo com as suas magias. Um homem que passou a ser conhecido como o grande poder de Deus. Porém, o texto diz que as pessoas começaram a dar crédito para Filipe. E aquele homem, ao observar isso, começou a acompanhar Filipe. E é interessante porque o texto vai dizer aqui, olha só, versículo 9, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele, porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados homens e mulheres. O próprio Simão abraçou a fé. Tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes maravilhas praticados. Então aquele homem começou a observar, começou a acompanhar Filipe, ele resolveu abraçar a fé, até se batizou. E o acontecimento ali foi tão grande que foi necessário que os apóstolos fossem até lá. Pedro e João foram para lá ver o que estava acontecendo. Quando eles chegaram lá, eles oraram para que recebessem o Espírito Santo. Simão, vendo isso, ele vai lá e diz, olha, eu tenho aqui dinheiro, você pode me dar um pouquinho desse poder aí, que eu quero fazer isso também. Eu quero poder colocar a mão na cabeça da pessoa e receber o Espírito também. Eu quero esse poder sobre a minha vida, eu pago aqui, ó. E Pedro repreende. Seu dinheiro seja com você, porque esse dinheiro é maldito. Seu coração está em fel de amargura. Se arrepende do teu pecado.
Irmãos, uma das realidades mais duras da Bíblia é que algumas pessoas, mesmo achando que estão salvas, na verdade elas estão perdidas. Elas pensam estar no caminho certo. Só que, na verdade, elas seguem um caminho largo. O caminho que leva para a destruição, porque elas estão presas nas suas crenças, elas estão presas nas suas religiosidades. Provérbios 14:12 fala: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Esse mesmo versículo vai ser repetido depois em Provérbios 16:25, a Bíblia dando ênfase. O homem acha que está indo para o caminho certo, mas ele está caminhando para a morte. E tem muita gente, irmãos, enganada, achando que está salvo e não está. Estão presas na religião, estão presas na sua forma de crer, de acreditar nas coisas. Como eu disse a semana passada, eles abraçam não somente o evangelho, mas eles resolvem abraçar tudo. O importante é crer. Não importa no que ou em quem. Quando o evangelho é pregado, sempre haverá respostas diferentes. A palavra do semeador mostra isso. Alguns terão fé verdadeira, serão salvos, enquanto outros terão uma fé falsa, que não produz transformação. É como o trigo e o joio, irmãos. E o evangelho, ele revela quem realmente pertence a Cristo e quem ainda está perdido. E Simão aqui era alguém que já havia impressionado o povo com a magia, tanto que ele era chamado grande poder de Deus. Mas como eu disse, ele ouviu a pregação de Filipe, ele abraçou a fé, ele foi batizado, mas o problema era que o seu coração estava longe de Cristo. Irmãos, entenda o seguinte: o fato de alguém se batizar não significa que ele realmente se converteu. E nós não conhecemos o coração das pessoas. Eu posso batizar pessoas e muitas vezes aquela pessoa nem convertida é. É o que aconteceu com Simão. Filipe batizou ele. O texto diz que ele abraçou a fé. Mas que fé que ele abraçou? Com certeza não foi a fé em Cristo verdadeira. Simão, é interessante porque mostra que o coração dele estava dividido. Porque ele queria o poder do Espírito Santo por interesse próprio. Ele queria o poder do Espírito Santo, tanto que ele ofereceu dinheiro para receber isso. Simão aqui, ele via a salvação como um ritual externo, como algo a acrescentar à sua vida, e não como uma transformação verdadeira do coração. Mas entenda que fé de verdade muda a pessoa por dentro. Porque sem mudanças, irmãos, não é fé salvadora. Se alguém está em Cristo, o que ele é? O que ele é? Nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Só que muitas pessoas têm uma ideia errada sobre a fé em Cristo, sobre o ser humano. Muitos acham que só porque é essencialmente bom e apenas dizer que acredita em Jesus já é suficiente para ser salvo. Só que essa falsa visão, ela dá uma sensação de segurança enganosa. Porque ela nos faz pensar que Deus aprova as nossas ações. Só que, na verdade, irmãos,
Deus vê as boas obras como trapos de imundícia. É isso que o profeta Isaías vai dizer. O que são as nossas boas obras? Não, mas eu sou bonzinho, eu não faço nada de mal para ninguém, eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada de ruim para ninguém, eu procuro, pelo contrário, fazer boas ações. Eu ajudo os necessitados. Eu dou dinheiro. Eu contribuo. Mas o profeta Isaías, ele diz assim: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Você não é salvo pelo que você faz, ou até deixa de fazer. Salvação é graça, irmãos. Graça é favor imerecido. Deus nos dá o que nós não merecemos. E graça é misericórdia. Deus retém o que nós merecemos. Se não reconhecermos nossa condição de pecadores, nós não vamos entender a necessidade urgente de que precisamos de um Salvador. E vamos permanecer cegos debaixo do juízo de Deus. Simão tinha uma visão egoísta. Ele usava a magia na cidade. E quando ele impressionou o povo de Samaria, ele acabou acreditando que era uma pessoa importante. O texto que nós lemos ali fala isso. Diz aqui, olha só: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele de grande vulto. Ele achava que era o bambambam. O cara sou eu. Ele achava, o cara sou eu. Eu sou. Mas quando ele conheceu Filipe, o ensino de Filipe, ele não viu uma oportunidade de transformação verdadeira, mas sim uma forma de aumentar o seu próprio poder e o seu prestígio. Irmãos, infelizmente, ainda hoje, as pessoas são igualmente vulneráveis a charlatães e falsos profetas que se dizem operadores de milagres em nome de Deus. E tem um monte de charlatão e falso profeta hoje. E como eu disse na semana passada, hoje eles não estão mais restritos ao ambiente em que eles vivem. Você não precisa ir lá na igreja deles. Eles entram dentro da tua casa. Através da tela do teu celular. Nós vimos aí recentemente, pelas redes sociais, vários falsos profetas que se levantaram. Deus derrubou todos e tem derrubado. Mas tem muita gente sendo enganada por esses. Assim como Simão enganava aquelas pessoas, tem muitos hoje sendo enganados por charlatães. Diante das conversões em Samaria, Pedro e João são enviados para lá. Irmãos, Pedro e João eram líderes e colunas da igreja. E Deus então confirma por meio deles o ministério e a obra realizada por Filipe. Pedro e João, eles são enviados a Samaria porque eles souberam que os samaritanos aceitaram a palavra de Deus, mas eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E ao impor as mãos, os apóstolos então confirmaram oficialmente a chegada do Espírito Santo aos novos crentes, o que mostrava que tanto judeus quanto samaritanos agora faziam parte do reino de Deus. Esse gesto, irmãos, dos apóstolos, reforçou a autoridade dos apóstolos, porque sinalizava que a expansão da igreja ela estava sendo aprovada por Deus e aprovada pela liderança apostólica.
Porque só depois dessa imposição, que nós vemos aqui no texto, que os samaritanos receberam o Espírito Santo. O que simbolizava a unidade da igreja, o crescimento, a expansão do evangelho também entre os gentios. Era uma resposta de Deus através dos apóstolos, confirmando a obra. Na história de Atos, a imposição de mãos pelos apóstolos é usada como meio simbólico e prático para transmitir o Espírito Santo aos novos crentes, representando a confirmação, a capacitação e a unção de Deus para a nova vida em Cristo. E através desse gesto, os apóstolos, então, eles autenticavam o recebimento do Espírito Santo, mostrando, então, que essa nova etapa na vida dos convertidos tinha a aprovação e a autoridade de Deus e também dos apóstolos. Agora é interessante, irmãos, que com o tempo, a imposição de mãos pelos apóstolos para receber o Espírito Santo, ela vai deixando de ser necessária. Porque Deus passou a conceder o Espírito diretamente pela fé em Jesus e pela pregação da palavra. Só que no começo esse gesto ajudava a confirmar a chegada do Espírito aos novos crentes, principalmente no ambiente em que a igreja estava começando. Só que depois que o Espírito ele vai ser derramado em muitos, Deus ele passa então a agir diretamente no coração das pessoas, sem precisar mais de um ritual físico. Você quer um exemplo? Atos capítulo 10. Quando Pedro vai na casa de Cornélio, um homem que é gentil. Ele não precisou impor as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo. Veja o que diz aqui, Atos capítulo 10, versos 44 e 45. Diz assim, olha, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito. Então, no começo, por que era necessário que os apóstolos fossem impor as mãos para que as pessoas recebessem o Espírito Santo? A igreja estava começando, gente. O evangelho estava se expandindo. Então Deus estava confirmando através da mão dos apóstolos a obra que ele estava fazendo. Só que depois que a obra começou a expandir e pessoas começaram a se converter, não havia mais necessidade disso. As pessoas já recebiam o Espírito no momento em que elas criam em Jesus. E isso também era uma forma de Deus mostrar para os próprios apóstolos que o evangelho não era restrito aos judeus. O evangelho também era para os gentios. Você consegue entender isso? Por isso essa ideia da imposição de mãos para receber o Espírito. Só que depois você vai vendo que conforme a coisa vai caminhando, conforme o evangelho vai se expandindo, não há mais necessidade da imposição de mãos. Apenas a pregação e a fé e a pessoa recebe o Espírito, conforme acontece até hoje. Depois que o Espírito, especialmente em lugares onde a igreja estava começando, era confirmada, através dessa imposição de mãos, só que aí o Espírito passou a ser derramado sobre muitos. Como nós vimos aqui, quando o Espírito caiu sobre Cornélio e sua família, enquanto Pedro falava, sem imposição de mãos. Assim, receber o Espírito Santo se tornou uma experiência pessoal e espiritual, sem depender mais da imposição física pelos apóstolos. Irmãos, entenda o seguinte, quando você começa a ler a Bíblia, por exemplo, você vai começar a ler o livro de Gênesis. Entenda que é uma revelação progressiva de Deus. Você não pode querer pegar o livro de Gênesis
interpretá-lo como, por exemplo, você interpreta um livro do Novo Testamento. Por quê? Porque Deus ainda estava se revelando dentro do contexto, da cultura e da época daquele povo. Por isso que tem muitas coisas que você vai ver no Antigo Testamento que você vai se perguntar, poxa, mas será que isso acontece ainda nos dias de hoje? Provavelmente não. Foi para aquele momento, para aquela época, para aquele contexto. É uma revelação progressiva. É como se fossem camadas. Camadas de aprendizado. E à medida que essas camadas vão sendo acrescentadas, a visão vai se expandindo, a compreensão vai se clareando mais. Por isso que quando você lê a Bíblia, começando de Gênesis e vai até o livro de Apocalipse, entenda, é uma revelação progressiva. Deus está mostrando aos poucos como as coisas vão acontecendo. E depois que ela já está confirmada, Deus ratifica. É assim que vai ser daqui em diante. A aplicação para nós aqui, precisamos levar a palavra de Deus com seriedade, buscando a fé que transforma o coração e não apenas a aparência. Simão foi um homem que aparentemente parecia ter se convertido, mas ele não se converteu. A tradição, aliás, diz que depois ele foi para Roma. E ele iniciou lá um movimento chamado gnosticismo, que foi um dos movimentos que a igreja primitiva precisou combater. Diz que quem começou esse movimento foi Simão. Provavelmente esse mesmo homem aqui, que diz que havia se convertido e não se converteu. Ele começou uma obra depois, um movimento que era totalmente contrário, fora daquilo que a palavra ensinava. Por isso que devemos levar a palavra com seriedade, irmãos. Buscar uma fé autêntica, verdadeira. Não é uma fé só de aparência, não. Dizer que é crente por dizer é fácil. Eu quero ver você realmente seguir as pegadas de Jesus. Dizer que é crente só porque vai na igreja é fácil. Eu quero ver você se dizer crente quando você está enfrentando as lutas diárias lá fora. Devemos reconhecer nossa condição de pecadores e a necessidade de Jesus, evitando falsos líderes que buscam poder e prestígio. Somos chamados, irmãos, a promover o Evangelho com unidade, confiando na ação do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos entender que Deus ele é soberano, é Ele quem faz, é Ele quem confirma a sua obra segundo os propósitos e a vontade dEle. Em meio às perseguições, perdas e desafios, Deus mantém o controle e usa todas as situações para a expansão do seu reino. Como nós vimos, irmãos, a história daqueles missionários na selva equatoriana e a dispersão da igreja primitiva mostra para nós que mesmo nas dificuldades e mesmo na morte, o evangelho continua avançando, transformando corações e vidas. Nós somos chamados para viver uma fé verdadeira, uma fé que transforma, que supera barreiras culturais, chamados a combater falsas aparências de espiritualidade. Irmãos, o Espírito Santo, ele continua agindo poderosamente. Ele continua fortalecendo a igreja, ele continua conduzindo a obra pela palavra pregada, pela palavra exposta. Ele continua assim realizando milagres, operados segundo os propósitos de Deus. Então, irmãos, que a nossa confiança esteja na soberania de Deus. O Deus que confirma a palavra e a obra segundo o propósito e a vontade dele. O que nós temos que ser é fiéis. Fiéis em levar o evangelho
com amor, com unidade e com coragem, mesmo diante das adversidades. E que o Senhor nos ajude nisso. Vamos orar? Pai amado, nós te bendizemos e louvamos, Senhor, pela tua palavra bendita, fiel, verdadeira, que vem de encontro ao nosso coração. Obrigado, Pai. Obrigado, ó Deus, por exemplos tão grandes como o de Estevão e Filipe, homens escolhidos, chamados por ti, que não temeram, ó Deus, a morte, mas que enfrentaram as lutas e adversidades com fé, crendo, ó Pai, que é o Senhor, ó Deus, quem está conduzindo a história, operando, ó Pai, na vida do teu povo, na vida das pessoas, trazendo, ó Deus, cura, trazendo, ó Pai, libertação e salvação. Que o Senhor, ó Pai, use as nossas vidas, ó Deus, assim como o Senhor usou a vida de Estevão, Filipe e tantos outros, ó Pai, que se dedicaram, ó Deus, à pregação, ó Deus, dessa palavra. Que o Senhor nos dê, ó Pai, a coragem, a ousadia, mas também a sabedoria, o discernimento, ó Deus, para realmente entender a tua vontade, o teu propósito, para combater, ó Deus, as heresias, ó Deus, os falsos profetas que se levantam, ó Pai. E realmente possamos ter, ó Deus, o Espírito Santo agindo, intervindo na vida da tua igreja, do teu povo, para que assim, ó Deus, o teu nome seja exaltado, engrandecido, e vidas aqui, ó Pai, sejam transformadas, vidas, ó Deus, sejam alcançadas pelo poder, ó Pai, do teu evangelho, ó Deus. O evangelho, ó Deus, que realmente salva. Por isso nós te bendizemos e louvamos a ti, que sejamos fiéis na pregação da palavra do Senhor, com ousadia, com coragem, perseverando, ó Deus, diante das adversidades e dificuldades, confiando sempre na soberania do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Alguns avisos aqui para passar para os irmãos. Primeiro eu quero agradecer aos irmãos que contribuíram com os itens para a montagem do nosso kit de higiene para a gente poder levar no hospital. A ideia era montar 20, irmãos, mas eu estava vendo ali, acho que vai dar uns 30. Então, graças a Deus por isso. Deus está multiplicando aí para a gente poder suprir ali a necessidade do hospital. Então, obrigado por aqueles que já trouxeram aí. Creio que agora falta pouca coisa. Creio que nem muito, já está praticamente completo. Então, a gente só vai montar o kit para poder depois levar lá no hospital. Lembrar também que essa semana nós temos os nossos GDCs. Depois a gente divulga aí as casas que vão ser para os irmãos estarem participando. E uma coisa que eu tenho enfatizado bastante ultimamente é participe, irmãos. Não deixa de participar. Vai lá, é a oportunidade de você crescer na fé, de você aprender da palavra, de estar em comunhão, de estarmos orando uns pelos outros. Nós estamos estudando um material excelente, falando sobre a mente de Cristo, entendendo, aprendendo um pouquinho mais sobre realmente como é ter a mente de Cristo em nossas vidas. Então não deixa de participar, tá bom? Um outro recado que eu tenho aqui, ontem nós tivemos a celebração dos 124 anos da nossa denominação, Igreja Cristã Evangélica no Brasil. Foi realizado ali na DC da Embraer, um tempo gostoso que a gente passou ali com os irmãos. Esteve conosco o pastor Luiz Arguello, lá do Paraguai, que trouxe a palavra falando também sobre missões e expansão do Evangelho. E a região tem um desafio, irmãos, um projeto missionário lá no Pará, em Arapapuzinho, esse projeto ido aos ribeirinhos. E a nossa igreja foi desafiada, então, a levantar aí um valor de oferta de R$1.000, para a gente poder contribuir. A ideia é levantar o valor de R$40.000, para poder ir para lá. Já foi feita a casa pastoral, mas existem outras necessidades ali que precisam ser atendidas, então a região quer levantar esse valor e aí cada igreja vai poder contribuir aí com essa obra no crescimento do reino de Deus, tá? Então a gente tem aí o desafio de alcançar esse valor de R$1.000. Você pode fazê-lo diretamente para a MEAR, através desse QR Code, né? Ou Pix, que tem até o cartaz ali no fundo.
Só vou alterar a data lá, que a data ali está de 17 a 24, o período que eles estariam indo para lá. Mas, na verdade, eles vão no dia 24 até o dia 1º, que vai ir uma turma daqui para lá, para poder dar o apoio, né, em tudo que vai ser feito naquele local. Ou, se você quiser depositar direto na conta da igreja, você pode fazê-lo. Só coloca na descrição lá, para ficar mais fácil, coloca a oferta Pará. Entendeu? Coloca o Pará com acento no final, tá? Senão vai ficar oferta para, aí a pessoa não vai saber o que é, mas coloca lá a oferta Pará, que é Pará lá no norte, né? Para que depois o tesoureiro possa identificar lá que essa oferta é específica para esse trabalho. Tem até um vídeo, a gente vai passar aqui um vídeo falando sobre esse projeto e uma palavra do diretor de plantação e revitalização da igreja, o pastor Bischoff. Dá para passar aí? Amados, estamos celebrando o encontro das igrejas e também os 124 anos da ICEB nesse dia. Também estamos todos envolvidos no projeto missionário no Pará, na região de Arapapuzinho, ali nas imediações de Belém, no estado do Pará. A gente já está desde esse ano com a nossa conferência missionária, mas tratamos de nosso projeto missionário, de pregar e também aos ribeirinhos. E chegou o momento de, agora, nesse segundo semestre, de nós realizarmos a nossa ação missionária. Lá, nossa ida nos dias 24 de novembro a 1º de dezembro, uma equipe vai até Arapapuzinho e vai fazer algumas ações, uma incursão missionária, estruturais e espirituais naquele campo missionário. E é um momento agora de nós, como igreja, nos engajarmos, nos envolvermos nesse projeto e no alvo que nós estabelecemos de R$40 mil. É de suma importância nós termos ações missionárias nas igrejas locais para alcançarmos este alvo, que é o alvo da nossa região. Também estamos envolvidos em levantar uma equipe que vai junto conosco até lá. Considere a possibilidade de você fazer parte dessa equipe e estar conosco lá. Considere a possibilidade também de você contribuir e orar por esse projeto. Quanto mais pessoas envolvidas, mais fácil nós iremos conseguir esse projeto e abençoarmos aquela região e esse campo missionário. Deus abençoe nossas igrejas, Deus abençoe a ICEB e Deus abençoe esse projeto neste ano. Nos vemos. Muito bem, irmãos, esse é o desafio. R$40 mil para ser levantado, a nossa igreja pode aí contribuir com esses R$1.000, levantando essa oferta. Os irmãos devem ter percebido ali pelas fotos que lá tudo é em palafita, né? Aquelas casas que são construídas no alto, porque ontem, inclusive, estava conversando com a Cássio, lá, irmãos, tem a maré, que é de 6 em 6 horas. Então, ao mesmo tempo que de repente não tem nada assim, está tudo seco, de repente do nada começa a vir água, e literalmente fica tudo alagado. Então, a irmã vê a dificuldade que é lá nesse trabalho. Ali caminha tudo por cima daquelas pontes de madeira que tem que ser feita manutenção regularmente, porque apodrece com o tempo, acaba estragando. Então, há muitas necessidades ali que precisam ser atendidas nesse sentido, tá bom? E mais 2 recados também. Geralmente a gente tem a última segunda-feira do mês com o nosso culto de oração, que seria amanhã. Nós vamos jogar para a próxima segunda-feira, devido aos eventos que a gente já tem aí durante a semana. Então, para não ficar muito tumultuado, então, de vez de ser amanhã, vai ser na próxima segunda-feira a nossa reunião de oração. E no próximo domingo, irmãos, como nós sempre fazemos, são 5 domingos esse mês. O último domingo a gente sempre dedica para missões. Então,
E a gente sempre faz da seguinte maneira: ao invés de fazer o culto normalmente à noite, a gente faz tudo pela manhã. Então, no próximo domingo, vamos fazer tudo pela manhã, e logo após o culto e a EBD que a gente vai ter, a gente faz o almoço aqui na igreja. Então, no próximo domingo, será feito dessa forma, tudo pela manhã. Teremos o culto, a EBD, e depois o almoço. Pastor, tem valor? Tem, irmãos. Menos que uma Marmitex, tá? R$15 é o valor que você pode estar aí contribuindo para você auxiliar na questão do almoço, mais o suco e o refrigerante que a gente pede de colaboração. Agora, a gente precisa que você faça e dê o seu nome, depois eu vou estar colocando a lista no grupo, que você confirme o seu nome até no máximo quinta-feira, para que a gente possa ali saber exatamente quantas pessoas a gente vai poder ter, a irmã Neuzinha poder aí também comprar os ingredientes, os produtos para fazer o almoço. E o pagamento também depois pode ser feito direto na conta da igreja lá, nesse valor de R$15. Aí você pode fazer até quinta-feira ou talvez até mesmo no domingo, mas não deixe de estar presente com a gente, como eu sempre falo, não venha só para o almoço, irmãos, venha também para o culto, venha para a EBD, para você receber não só o alimento físico, mas também o alimento espiritual para a sua vida, tá bom? Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo que nós passamos aqui. Pai amado, nós te louvamos, bendizemos ao Senhor e somos gratos a Ti pelo mover do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Te agradecemos por esse tempo tão precioso, ó Deus, que nós passamos aqui juntos como igreja, família, corpo de Cristo, povo do Senhor, ó Pai, escolhido por Ti, ó Deus. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, Pai, na presença do Senhor, sendo direcionados e conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Aproveitando, ó Deus, cada oportunidade que o Senhor nos dá para compartilhar, ó Deus, a palavra de salvação e de esperança, ó Deus, ao coração, ó Pai, daqueles que tanto precisam. Que o Senhor, ó Pai, nos conceda, ó Pai, a oportunidade de contribuir com a expansão e o crescimento do Teu reino. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo que se une neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenha uma semana na presença dEle.